Good morning, everyone. Bom dia a todos e a todas. How are you? Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, porque I am happy, porque eu estou feliz. Estou feliz por estar aqui hoje falando com vocês, ok? Meninos, vocês não vão visualizar, já estou justificando desde já, porque eu estou com um problema na minha câmera do meu notebook. Então, eu já solicitei a peça, mas infelizmente não tem previsão de chegada, né? Acredito por causa infelizmente, do coronavírus, certo? Então, meninos, hoje nós vamos fazer uma revisão do Will rapidinha e vamos iniciar conteúdo novo. É o Going To, é o futuro também, que nós já comentamos em sala de aula. Inclusive, vocês viram aquele videozinho e naquele videozinho já mostrava para vocês o will e o going to, certo? Então vamos lá, let's start. Então aqui só recapitulando, né? O futuro, né? Com will, geralmente é usado para fazer referência a uma ação futura que indica incerteza. Então, se você não tem certeza do que você vai fazer, então nós usamos o nosso will, que é o verbo auxiliar do futuro. Podemos dizer que o will indica uma previsão, um futuro que não é totalmente certo. Então, tudo isso aqui nós já vimos em sala de aula, então estou só recapitulando, estou mostrando para que vocês relembrem. Alright? Então, let's start. Vamos começar. Aqui nós temos an example, um exemplo. She will probably travel to London next month. Então, ou seja, ela provavelmente viajará para Londres no próximo mês. Então, provavelmente, ela não sabe se vai viajar. Então, por isso que nós usamos aqui o auxiliar will, certo? Então, nós temos aqui o sujeito, o auxiliar, uma palavra que quer dizer que que indica incerteza, por isso nós estamos usando o will, o verbo e os complementos. E aqui um advérbio que indica futuro, certo? Next month. Aqui nós vamos revisar afirmativa, negativa e interrogativa. Na afirmativa nós temos She will play video game tomorrow. Então, ou seja, ela jogará videogame amanhã. Não tem certeza, por isso que usou o will. Então, o will e o verbo ao lado. Claro que antes temos o sujeito da frase, certo? Esse sujeito pode ser pronome ou pronomes ou nomes. Negativa, simplesmente colocar a partícula not depois do auxiliar, ou seja, ele vai ficar no meio, depois do auxiliar e antes do verbo. Então, nós temos aqui, she will not play video game tomorrow. Lembra que nós vimos também a forma abreviada? Will not, won't, certo? E a forma interrogativa vocês irão colocar o auxiliar antes do sujeito da frase. Se o meu sujeito aqui é she, coloco antes. Will she play video game tomorrow? Então, é uma pergunta. Então, assim nós construímos as formas afirmativa, negativa e interrogativa. Lembrando que aqueles pronomes interrogativos, se eles aparecerem na frase, se você for construir outro tipo de pergunta, eles iniciarão a frase. Alright? Então, vamos lá para o uso do going to. Meninos, o going to é quando você tem certeza do que você vai fazer. Então, quando você planeja algo. Então, nesse momento, esses dois casos, vocês irão usar o going to, que é a diferença do will. Então, o will incerteza e o going to é certeza do que você vai fazer. Então, example. I am going to travel to Rio de Janeiro next year. Então, olha só. Eu viajarei. Então, ou seja, tudo isso aqui, ó, essa parte aqui, ó, depois do eu, isso tudo quer dizer viajarei. Então, se nós formos traduzir literalmente ao pé da letra, né? Eu estou indo viajar para o Rio de Janeiro no próximo ano. Então, nós vamos substituir tudo isso por viajar. Viajarei. Então, ou seja, tem um pequeno detalhe aqui. Quando nós usarmos o futuro going to, que é a certeza, que é algo que você planejou,
nós também temos aqui na frase, iremos usar, tem que usar, faz parte, o verbo to be. Então, o verbo to be, é claro que tem que combinar com o sujeito. Por que eu usei o am? Porque o am combina com I. Alright? Então, o verbo to be combinando com o meu sujeito da frase, o going to, o verbo e os complementos da frase. Aqui eu já coloquei, para vocês entenderem, que vocês podem colocar de forma abreviada. Olha só, I am, ou então I'm going to travel to Rio de Janeiro next year. Alright? Next example. Próximo exemplo. You are going to play soccer tomorrow. Você jogará futebol amanhã. Então, ou seja, por que eu usei aqui o are? Porque are é o verbo to be, ele combina aqui com o meu sujeito que é you. Então, verbo to be, going to, o verbo principal e os complementos da frase. Olha só, aqui eu posso usar you are ou a forma abreviada de you're. Então, you're going to play soccer tomorrow. Alright? Next example. Próximo exemplo. She studied a lot. She's going to pass the test. Então, ou seja, ela estudou, está no passado. Ela estudou muito. Se ela estudou muito, ela passará no teste, né? Então, olha só. Por que eu usei is? Porque o is combina com she, combina com he, combina com it. Então, você tem que saber qual verbo vai combinar com o seu sujeito da frase. Porque o going to ele vai aparecer em todas as frases do futuro que é concreto. Aí o verbo da mesma maneira e aí continua o restante da frase. Alright? Next example. Look at the clouds in the sky. It is going to rain. Olha só, olha aqui o tempo como está, olha as nuvens no céu, né? Então, se está esse tempo horrível, então com certeza vai chover. Então, olha só, it is going to rain. Então, choverá, vai chover. Is, verbo to be, combinando com o sujeito da frase, que é o it. Então, o going to aparecerá em todas as frases e o verbo. Aqui é a forma abreviada de it is, it, se você queira usar. Ok? Next, próximo. They are going to watch a movie. Eles assistirão um filme. Então, olha só, are combinando com o meu sujeito, que é o pronome they. O going to sempre vai aparecer na frase e o verbo principal e os complementos, alright? Ou então, você pode usar a forma abreviada de they are para they. Aqui, meninos, nós temos aqui um resumo geral. Então, olha só, pronome pessoal, né? I, you, he, she, it, we, you, they. O verbo to be combinando com o sujeito da frase. O am só pode combinar com I. O are combina com you. O is combina com he, she, it. E o are combina com we, nós. Combina com you, vocês. E combina com o they, eles ou elas. Ok? Agora, nem sempre na sua frase, é claro, vocês irão usar pronome pessoal. Vocês podem usar o quê? Um sujeito. Se eu falo assim, ó, Peter é o nome, ele, Peter, is going to cook tomorrow. Peter, que é ele, né, cozinhará amanhã, certo? Então, Mary é ela. Mary is going to cook tomorrow. Mary cozinhará amanhã. Então, e assim por diante. Ou se eu falo assim, ó, Peter and Mary, Peter e Mary are going to cook tomorrow. Então, Peter e Mary são duas pessoas. Se são duas pessoas, são eles, né? Então, eu vou combinar com o verbo are, certo? Então, olha só. Então, eu vou usar pronome pessoal ou, né, nomes, né, substantivo, verbo to be, combinando com o meu sujeito da frase, o going to, o verbo principal e complemento ou complementos da frase. Alright? Então, esse aqui é um quadro resumo para que vocês possam compreender melhor. Meninos, aqui eu coloquei para vocês a forma contraída, como eu já havia colocado nos exemplos. Então,
I'm going to work. You're going to work. He's going to work. E assim por diante. She's, it's, we're, you're, and they. E aqui, meninos, tem uma pequena atividade para nessa segunda-feira. Só essa atividade. Na quarta-feira, eu estarei encaminhando uma outra atividade para vocês que irei corrigir na sexta-feira. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem no privado, sem problema nenhum, tá? Eu aguardo